Olá pessoal, essa é mais uma edição do Papo Social Podcast. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de falar as instituições que nos apoiam. A Universidade Regional do Cariri, a Associação Furtado Leite e as empresas são a Sejatel, Inova Informática e Arauissat. E hoje nós estamos aqui com a Milene. Ela vai se apresentar, ela faz curso de teatro e eu gostaria que ela se apresentasse, né? Se apresente. Eu sou Milene. No mundo artístico eu uso Milene Eneli. E aí tenho algumas apresentações como atriz e tenho uma apresentação como diretora, que é disciplinas que eu curso durante a faculdade. E aí a gente vai descobrindo no decorrer do papo. Pronto. Uma das coisas que eu gostaria de te perguntar assim, é o seguinte. Quando foi que você escolheu em cursar teatro? Você já estava definido ali como era o que você realmente queria, desde o ensino médio, do fundamental? Ou foi algo que você descobriu pós terminar o ensino médio? Então, eu desde criança que sempre fui envolvida nessas ações culturais. Sempre participava das peças das escolas desde criança, mas em ter acesso mesmo ao teatro em si foi no ensino médio. Durante um estágio no tempo ela era aluna, Jéssica Sampaio, ela veio realizar um estágio na Escola Santa Teresa, aqui em Altaneira. E aí eu fiz parte do estágio dela, onde ela fez uma turma da turma, pegou alguns alunos da turma que eu fazia, e aí ela aplicou o estágio dela só sobre alguns alunos. E aí, dessa aplicação do estágio dela, o resultado final seria uma apresentação para a faculdade. E aí ela levou a gente para o Teatro Raquel de Queiroz, no Crato. A gente se apresentou lá e se apresentou na Casa Ninho também. Foi a primeira vez que eu tive acesso assim, de ver o teatro como é e de participar dele em si. A partir daí, eu pesquisava, sempre que eu podia, eu pesquisava sobre o teatro. E aí, quando chegou o vestibular, que eu vi que tinha teatro, eu fui nele. Legal. Algo interessante a se dizer é o seguinte, ó. Milene, ela é natural de Taboquinha, né? A família dela é do sítio Taboquinha. E antes da gente começar esse diálogo, eu entrei em contato com ela, a gente foi dialogando e uma que me veio na cabeça é o seguinte: quando você escolhe um meio artístico, eu acredito que você visa mais a questão do eu em si, em ter uma profissão que te satisfaça, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas do meio artístico é isso, porque no âmbito cultural a gente sabe que nós somos um país que agora, infelizmente, não há um grande investimento em massa em cultura. Teve a Lei Aldir Blanc, né? Deu aí para, digamos, sanar um pouco do déficit, mas fazer com que ela chegue até as pequenas cidades, como Altaneira, até a zona rural, ainda é muito difícil. A gente costuma chamar de fruição, circulação, distribuição de cultura. E uma das coisas que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: Milene, dentro da faculdade, você prestou vestibular, você tem uma pré-visualização do que poderia acontecer a partir dessa peça que você se apresentou? Um preview, como era que seria? Ou teve algumas coisas que te surpreenderam? Por exemplo, quando eu e o Silvan, acho que Silvan foi, não foi, Silvan? A formação aqui da Arca, veio uma professora de teatro lá da URCA e ela fez uma oficina com nós e é incrível. Tinha gente que não conhecia o próprio corpo. É uma das coisas que eu acho incrível. A gente pensa que conhece o próprio corpo, assim, em se tocar. E teve pessoas que ficaram inibidas ali de tocar o próprio corpo. Não era questão de tocar em partes íntimas, mas de conhecer o próprio corpo em si, em expressões. Como foi essa reação que você teve nesse sentido? Nas aulas que você cursou, porque você já está próximo de terminar e tal. Me diga aí. Então, quando eu participei do estágio de Jéssica, teve todo exercício corporal, exercício vocal, comportamento de palco,
a gente aprendeu os planos baixo, médio e alto, que é como o corpo se comporta no palco. O plano baixo é sempre quando o corpo está ali pelo chão, o médio é sentado ou nesse meio tamanho, e o alto é em pé ou pulando. Aí teve todo esse processo corporal com Jéssica, no estágio dela. Só que aí naquele tempo, para mim, tudo era brincadeira. Era como eu participasse de uma oficina, mas eu não tinha um objetivo a partir daquela oficina. Quando eu fui para a faculdade, a primeira disciplina que foi aulas práticas, assim, para exercitar o corpo, foi corpo e voz. Que aí a gente trabalhou a voz e o corpo. Nessa disciplina, a gente descobriu as cordas vocais e como trabalhar elas, sem prejudicar a garganta e todo o corpo. Mas realmente é uma descoberta que você fica... Eu não sabia que eu tinha isso. E justamente, é algo simples, são exercícios simples, por a ação que essa professora fez com a gente, que você fica, nossa, eu tinha essa expressão, por exemplo, eu me lembro de um exercício que ela colocou todo mundo lá no final e aí, tipo, a gente corria e dizia para. Na hora que ela dizia para, você tinha que parar. Então, a expressão que você ficava ali, tinha todo um trabalho que ela fazia que eu achei super fantástico nesse sentido. Uma das curiosidades que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: quantos anos é para você cursar teatro? Você está cursando, aliás, terminou, né? Faltou só prestar o TCC, apresentar. Quantos anos foi o tempo, assim? 4. Ao todo? Ao todo. Ao todo já são 6 anos. 6 anos. Mas né? o curso mesmo, ele se decorre em 4 anos. 4 anos, né? As disciplinas que tem, por exemplo, você quando você se forma em teatro, você é considerado um ator dentro do curso de teatro. Há disciplinas de direção, você pode fluir para a direção, tirar o caminho para a direção. Antes de nós iniciarmos aqui o papo, Silvão fez uma pergunta que eu achei bastante interessante, mas quando você está cursando teatro, é similar, por exemplo, você faz pedagogia ou então sistema de informação, existe um leque de opções que você pode seguir. Uhum. No teatro também, quais são esses leques? Sim, existe. Porque assim, durante o curso todo, existem disciplinas voltadas diretamente para a licenciatura e existem disciplinas voltadas diretamente para a área mesmo do teatro em si, você trabalhar o teatro. É tanto que em todos os semestres, você vai cursar a disciplina das duas áreas. Tanto para atuar em sala de aula, como para atuar no palco. E é uma ligação muito interessante, porque algumas disciplinas ela fala a teoria e outras elas vêm mostrar na prática. Em todos os semestres acontece isso. E quando chega os estágios, você pode escolher exatamente o que você quer fazer. Porque são 4 estágios no curso. 2 são voltados para ONGs e 2 são voltados para ensinos formais. No caso, você vai fazer ensinos informais e ensino formais. E aí, antes de fazer o estágio, você cursa uma disciplina, você cursa mais 4 disciplinas que é de observação. Que primeiro você observa os espaços, que depois você vai ensinar. Legal. E aí, é como eu falei, primeiro foi a teoria, você foi só observar, depois você foi colocar na prática. E aí, nessa prática, é a sua oportunidade de escolher exatamente o que você quer. Os professores de lá deixam super liberal. Eu quero trabalhar na ONG exercício corporal. Quero trabalhar na ONG improvisação a partir de teatro de animação. Então, é uma escolha sua. Você vai levar o seu projeto, resumo, o seu projeto para a instituição. Eles vão avaliar, se eles aceitar, você vai expandir o projeto e aplicar no local. Tem um acompanhamento do professor e no final da disciplina você monta uma apresentação para a faculdade ou para a ONG, tudo é escolha sua. Os estágios de lá, eles são bem liberal nessa relação. Aí também tem a disciplina de encenações, que são 3 disciplinas, 3 semestres seguidos. Nas disciplinas de encenação, você tem a oportunidade de ser o diretor. Legal. Então, no início, vem a teoria.
Eles vão mostrar o que é a encenação, mostrar qual é o papel do diretor, com várias referências, vários vídeos, vários exercícios práticos para você se descobrir como um diretor, com seus próprios colegas de sala. E aí, após, você vai criar a sua encenação. A dramaturgia, se você quiser fazer autoral, deixa. A dramaturgia, se você quiser fazer com outro ator como referência, pode pegar. Como, por exemplo, a minha encenação 1, eu fiz ela voltada para memórias. O que eu fiz? Eu peguei a história da infância da minha mãe e usei a minha mãe como a maior referência do meu projeto. Criei um projeto voltado só para a minha mãe, contando a história de uma amizade dela, da infância. E aí eu criei a encenação só daquela cena, de um relato contado por ela. Então foi voltado para memórias. A partir dali eu aprendi sobre iluminação, cenário, papel de diretor, papel de ator, tudo em uma disciplina só. Porque o professor ele deixa a disciplina totalmente na sua mão. Você vai escolher os atores, tanto podem ser atores, alunos da sua faculdade, como pode ser pessoas de fora. A encenação de minha mãe eu fiz com outros professores e com alunos da faculdade. Mas se, por exemplo, eu quisesse fazer exatamente com minha mãe, eu poderia. Se eu tivesse a oportunidade de ficar ensaiando com ela e tudo, eu poderia. Bem livre, né? Muito livre. E aí, tem 2 observações durante esses ensaios do professor responsável pela disciplina. Nessas observações, você vai apresentar o que você tem para a sua turma e o professor. Se você quiser convidar pessoas de fora, eles também deixam. E aí vão avaliar, dar sugestões até chegar o final da disciplina. Quando chegar no final da disciplina, você mostra o resultado final. E aí os resultados finais, eles sempre são voltados para todo o público, para quem quiser assistir. Dentro desse processo que você falou, você pode convidar outros professores, outros alunos. Você já foi convidada para fazer parte de... Como foi a sensação? Porque assim, você falou de memórias, né? Você contou uma memória ali de sua mãe no processo de infância, foi Isso. Com outra amiga. Como foi você... aliás, como é trabalhar, dar vida a um personagem que de certa forma não é você? Eu acho que quando você faz uma encenação, você dá vida a alguém que não é você ou que não existe. Por exemplo, você deu vida à sua mãe quando era criança. E como é dar vida a alguém que não existe? Dar expressão, dar sentimento. Então, o teatro, ele é 100% energia. Legal. O teatro, quando você começa a cursar as primeiras disciplinas, é exatamente para isso que existe o exercício corporal. As primeiras disciplinas é para você se conhecer e conhecer o próximo, e até o que não existe. Então, é tudo um processo. Você se conhece, se tocando, fazendo vários movimentos lentos, rápidos, repetitivos, de todas as maneiras. Aí você vai conhecer você e o próximo. Numa disciplina de exercício corporal, teve uma aula específica que falava sobre cinesfera. Cinesfera, existem 3 tipos de cinesfera: a pessoal, a coletiva e a social. A pessoal é você e você. Quando você está só no seu mundo, a sua mente. É a sua cinesfera pessoal. A cinesfera coletiva é como, por exemplo, eu e você. Legal. E Silvânio. Nós estamos no mesmo espaço, um perto do outro. Mesmo sem querer, um está entrando no mundo do outro. E a cinesfera social é você e o mundo todo. Um exemplo que foi citado nessa aula que eu nunca esqueço é quando você está num ônibus, por exemplo, e chega outra pessoa e ela senta perto de você e você se sente incomodado, mesmo que a pessoa não diga nada. Ela invadiu o social, o coletivo está invadindo o seu pessoal. Porque a pessoa não fez nada. Ela pode não ter nem lhe dado um oi, mas ela está lhe incomodando. E você não sabe o que lhe incomoda, mas ela lhe incomoda. Então você aprende tudo isso.
para estar no palco e estar em qualquer personagem que lhe colocar. O personagem é o quê? É um exemplo muito bom de se dar em relação a personagem, que é uma área que eu trabalhei em um dos meus estágios, é o teatro de animação. Não sei porquê, mas eu acho o teatro de animação a forma de se entender melhor a relação de personagem e ator. Porque, principalmente o teatro de animação como objeto. Eu posso pegar esse microfone e imaginar que ele pode ser uma comida ou pode ser minha boneca, ele pode ser o que eu quiser. Isso não é verdade? Animação, no caso. Isso é um personagem. Um personagem. Isso. Um microfone. Se eu imaginar a minha pessoa, eu sou a atriz, e eu quiser que o meu microfone seja uma boneca, ele vai ser uma boneca. Você é a plateia. Você está vendo ele como um microfone. Mas o que eu fizer com ele, você também vai passar a imaginar que é uma boneca. Então, é uma sensação que você sabe, mas não consegue entender. Você sabe o que é, mas não consegue entender. E o teatro de animação com objeto, o objetivo maior do teatro de animação com objeto é esse. É fazer com que a plateia veja o que não é real. E aí, o teatro de animação com objeto foi um dos trabalhos que eu trabalhei durante 4 meses com idosas. No CRAS do seminário, lá no Crato. Eu peguei um grupo de mulheres, era em torno de 15 mulheres. A mais nova, eu acredito que ela tinha uns 50, 52 anos, por aí. E aí eu trabalhei esses 4 meses só teatro de animação com objeto. Eu pedi para elas, e também voltado para a memória, eu pedi para elas contarem histórias, brincadeiras que elas tinham, mas com o objeto que elas tivessem levado. Não era para existir o que a história contava. E aí foi rolando, elas se enrolavam em algumas aulas, diziam que isso ali não dava certo, que elas estavam atrapalhadas, mas foi bem divertido, elas aprenderam muito. E graças a Deus eu consegui fazer com que elas entendessem que você é possível de ver o que não é real. Legal. Então eu acho que a sua pergunta foi voltada para o personagem, eu acho que é isso. Quando você vai num teatro, você pode conhecer, pode ser o seu irmão no palco, mas lá você vai estar vendo o personagem. E por detrás das coxias, isso é interessante também. Como eu disse no começo, o teatro ele é movido por energia. Quando a gente vai entrar em cena, eu não posso só chegar e entrar na cena e sair para casa, não. Assim, não é assim que acontece o teatro por detrás das coxias. Acontece toda uma concentração. Ele tem toda uma preparação, tanto nos ensaios, quando vai finalizando os ensaios, aí se aprofunda mais nessa preparação, que é concentração, meditação, respiração. Tudo isso é trabalhado antes de entrar em cena. É tanto que quando nas encenações finais das disciplinas, os professores sempre aconselhavam: não fique estressado nos últimos ensaios, não perca o controle de você mesmo no dia da apresentação. Se for pessoas que gostam de curtir, de ir festa, é melhor não ir um dia antes da apresentação, que é para não perder aquela energia que foi criada pelos ensaios. Legal. É sintonia. Nós estamos aqui numa sintonia. Mas se você não estiver sintonizado em nós, a gente não consegue realizar o que estamos aqui para fazer. O diálogo, né? É interessante, legal. É um processo que vai além do nosso corpo. Diz, Silvan. Pronto, o Silvan perguntou, vou resumir aqui. Com relação à dublagem, se existe alguma área no teatro, ou ele precisa de alguma formação, mais ou menos é isso, né, Silvan? Para fazer dublagem, porque realmente, Silvan, é uma boa pergunta, porque quando você está dublando, você está emprestando a sua voz para alguém para fazer uma espécie de tradução. Mas enfim, responda aí, por favor. Então, no teatro, o teatro é um universo gigantesco, né? No teatro, existe o teatro contemporâneo. O teatro contemporâneo é como se fosse outro universo dentro do teatro. Então,
um desses universos é o teatro contemporâneo, que tem atores que não brasileiros, que eu saiba, não existe ainda atores brasileiros que façam esse processo. Que aí eles fazem teatro por mídia. Eles misturam tudo. Mistura a dublagem, o corpo, a mídia e toda a tecnologia que tiver atualmente. E aí é uma coisa muito louca. Na minha turma tem a menina, Júlia Valeri, que o TCC dela foi voltado justamente para isso. E a última encenação dela foi voltado para isso também. A gente assistiu a encenação dela por televisão, por slide e vendo ela pessoalmente. Era uma coisa muito louca. E por telefone. Começava um dia antes, a encenação dela começou um dia antes, mandando mensagem, mandando vários links. E quando a gente chegava lá, ela estava numa televisão, ela estava no slide, ela estava pessoalmente, ela estava no celular. É legal. É muito, muito diferente. Mas, para quem faz especificamente dublagem, eu acredito, não sei dizer assim, voltado para só a área de televisão, de dublagem por personagens de televisão. Mas eu acredito que eles tenham, assim, um treinamento que tenha referências voltadas para o teatro. Porque no teatro, eu sei que existe esse universo que é teatro e mídia, que é como o exemplo que eu dei de Júlia Valeri. Agora, só para dublagem, em relação a cinema e TV, eu acredito que eles também tenham referências do teatro para as práticas deles da dublagem. Legal. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, você já participou de trabalhos com outros alunos, né? Já. E esses trabalhos, você sentiu alguma dificuldade em algum deles? Tipo, você viu como um desafio? É uma coisa que eu gosto de dizer assim. Você vê a dificuldade como uma oportunidade, ou seja, em um trabalho de um colega teu, que ele te convidou para fazer alguma encenação, você diz, poxa vida, será que eu vou conseguir? Mas você viu o desafio como uma oportunidade. E qual foi esse trabalho? Eita, parece até que tu viu meu diário, foi? Então, eu fui convidada para a encenação de Alice. O engraçado é que existem disciplinas que é os professores que são os diretores das apresentações. Então, no caso, você é a atriz ou ator do seu professor diretor, no caso. Agora, quando é outro aluno que lhe convida e que você sabe que aquele aluno é que vai ser o diretor, é muito diferente. Porque professor já dá aquela visão de que eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer, é obrigatório. Quando é o aluno, se você for amigo, você vai querer misturar o pessoal com o profissional. E o engraçado é que o aluno, diretor, ele consegue impor o profissional naquilo. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Quando me convidaram para participar da encenação, foi de Alice Oliveira. Alice e eu, a gente é amigas. E durante a faculdade, a gente era próximas, bem próximas, porque a gente fazia trabalhos juntos da faculdade. Participava de uma bolsa junto. E aí, quando ela me convidou, eu pensei, vai ser fácil. Mas a Alice, eu conheço a Alice me conhece, vai dar tudo certo. Não foi tão assim. O trabalho de Alice era um trabalho espiritual do Vale do Amanhecer, que é a religião dela é espírita. E aí eu tinha, era assim uma área que eu só tinha ouvido até então boatos. Nunca tinha vivenciado nada, nunca tinha me aprofundado em nada em relação à religião espírita. E aí a Alice me convidou para fazer um trabalho espírita. O meu personagem era para fazer uma santa, e aí essa santa se apaixonava por um cara, e aí eles se casavam, porém existia uma bruxaria, porque ela não poderia casar, que se ela casasse, ela mataria todas as pessoas da vila dela. Nossa. É uma história antiga do Vale. Só que aí eles casaram
E não aconteceu, porque o poder da santa é tão forte e o amor dela com o cara é tão verdadeiro que eles conseguiram acabar com esse feitiço da bruxaria. E aí eu seria essa santa. Então, Como meu problema... Isso. O meu problema é que é muito difícil para mim, tanto no pessoal como no palco, ou em qualquer outro universo da minha vida, fazer as coisas devagar, em câmera lenta. A santa, você vê em todos os sentidos que santa é uma coisinha delicada, é lenta, em qualquer religião. Que você vai para esse lado espiritual, é uma coisa mais delicada, mais sofisticada. E eu, para fazer isso? Isso, ou seja... A minha cena, eu tinha que entrar cantando e andando muito devagar até encontrar o cara. Mano, eu andava rápido, eu cantava rápido. Tudo eu queria que acabasse logo. E foi o maior desafio. E como você disse, fazer do desafio uma oportunidade. Porque se era uma coisa que eu tinha dificuldade, era algo que eu precisava trabalhar em mim mesma. Não só para o teatro, para a vida. Aprender a ter um pouco mais de paciência, de calma, fazer as coisas com mais tranquilidade no seu percurso, né? E aí isso foi o que a Alice mais trabalhou em mim. E quando ela pegava no pé, Milene, você tem que meditar para se acalmar. Milene, você tem que ir mais devagar. Tinha vezes que eu estava concluindo e ela, volte, faça tudo de novo. É tipo assim. Os ensaios, é essa moralzona toda. Você faz o seu papel todinho, chega lá no final, tá tudo errado, volte. E aí eu ficava, não é fácil trabalhar com a Alice. E eu que pensei que era, só porque a gente é amiga. Mas é isso, o meu desafio que eu peguei como oportunidade foi nessa encenação de Alice. Mas você falando, me recapitula, isso que nós estamos passando agora, né? Esse diálogo, essa vivência, foi algo que foi construído em uma mente, a gente construiu, mas para chegar até aqui foi um processo, porque eu tive que ver minha limitação de chegar, falar com alguém, me expressar, é uma limitação que eu ainda tenho. E aí eu tive que ver como uma oportunidade. Então, por isso que eu falo muito assim, veja o desafio, a dificuldade como uma oportunidade. Então, é da hora isso, porque tu me fez lembrar o nosso primeiro podcast, né, Silvana? Sabe, eu estava muito ansioso, nervoso e tal. E eu digo, rapaz, será que vai dar certo? Será que não vai? E graças a Deus deu certo. Mas para você chegar a esse ápice de consciência, mente, corpo e espiritualmente assim, é complicado. Outra pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte: teu TCC, você desenvolveu, está destrinchando, vai apresentar. Qual é o tema dele? Tu pode falar aqui para nós? Dar um preview? Posso, não, de boa. O meu TCC, quando eu comecei as minhas observações, que foi as disciplinas anteriores às do estágio, eu observava muito o comportamento de professor e aluno. E como isso se dava durante toda a aula. As diferenças de vários professores, porque foi várias observações em espaços diferentes, e como isso se dava ou se chegava até o aluno. E como o aluno reagia aos professores de cada espaço. Como, por exemplo, os professores de ONGs, eles são muito diferentes de professores de escola formais. Em que sentido? Nas informais, nas ONG, os professores, eles não se dão papel de professores, em alguns casos. Tem pessoas que vão para a ONG como se fosse uma recreação. Para mim, um professor, a partir do momento que ele está ali para ensinar, ele é um professor. Ele tem que se impor à postura de uma pessoa que tem um conhecimento a mais do que outro, que vai tentar repassar isso ali. E não de como um ajudante, por exemplo. E aí era justamente isso que eu observava nas instituições informais. Nas instituições formais, alguns professores eles se colocavam como além de professores.
como se fosse a decisão da vida dos alunos. Você é assim, você tem que fazer assim, isso aqui tem que ser isso, aquilo. Os extremos, você observou os extremos de cada lado. Exatamente. Então, nos espaços formais, alguns professores, eles não davam liberdade para os alunos. E já na ZONG, os alunos tinham muita liberdade. E aí eu levei isso como Tem um termo no teatro que a gente estuda, que é personagem, ator, professor. Só que é como se fossem os três num só. Digamos, por exemplo, vamos imaginar aqui uma pessoa que é professor num espaço formal e é professor num espaço informal com a mesma turma. O que acontece? Ela é um ator. No formal, ela se torna um professor. E no informal, ela se torna um personagem. Legal, boa síntese. Então, aí, para mim, uma pessoa dando várias formas de ensino pode confundir o aprendizagem de um aluno. E ele vai aprender com isso a tratar a mesma pessoa de 3 maneiras diferentes. Como ator, como professor e como personagem. Legal, então o teu tema do TCC foi em cima disso. Foi a primeira observação que eu fiz. Sim. Quando eu fui aplicar o estágio, no ensino informal, eu levei a improvisação. Porque, para mim, se uma pessoa ela é capaz de ser 3, se ela é capaz de ser um professor, um ator e um personagem, ela faz isso como um improviso na vida dela. Boa observação. E aí eu levei isso para o estágio. Trabalhei exatamente a improvisação em várias áreas do teatro. No estágio supervisionado 1, começou com crianças da faixa etária de 6 a 10 anos. Só que aí não procedeu por causa das variações de idade. Porque, eu não posso aplicar um certo exercício teatral para uma criança de 6 e 7 anos da mesma maneira que eu vou aplicar para um de 9 e 10 anos. São mentalidades totalmente diferentes. O que eu aplicar para o de 6, o de 10 vai achar chato. E o que eu aplicar para o de 10, o de 6 vai achar complicado. Então, não dava para se trabalhar a improvisação com essas 2 variações de idade no mesmo espaço. E aí, eu tinha conseguido uma bolsa também na faculdade, a residência pedagógica, e aí eu passei a dar aula no contraturno do ensino fundamental, na escola Adalto Bezerra, que lá é conhecido, no Crato é conhecido como polivalente. E aí eu trabalhei 1 ano em improvisação nessa escola. O meu estágio supervisionado 1 foi expressão corporal e improvisação. E aí eu trabalhei só com ensino fundamental. Foi uma coisa meia ampla, porque os alunos de ensino fundamentais, eles são da faixa etária de 12 a 14 anos por aí. E aí é uma faixa etária que eles estão na turbulência. Eles não sabem o que querem, levam tudo na brincadeira, não tem foco. E aí o que foi que eu trabalhei? Somente expressão corporal e improvisação. Eles conheceram o corpo, faziam exercícios corporais, trabalhavam improvisação, tinha conhecimento aprofundado para improvisação, e assim se decorreu o meu estágio 1. O 2 foi improvisação corporal, expressão e maquiagem. Porque aí foi um estágio dentro da bolsa feito mais Alice. E aí a Alice, ela voltava para maquiagem e eu para exercício corporal. E a gente foi para a turma de ensino médio, do mesmo colégio, do Polivalente. Aí a gente resultou numa apresentação que levamos para a faculdade e apresentamos no encerramento da escola. Foi muito bacana trabalhar com a turma do ensino médio, porque eles eram muito focados mesmo. Principalmente como se falava em improvisação corporal voltada para a dança. Para exercício que movimentasse muito eles, tirasse eles de si mesmo para dançar, para maquiar e tudo. O estágio supervisionado 3 foi com as idosas. As idosas, como é pessoa cheia de memórias, eu levei o teatro de animação como objeto.
Eu queria fazer com que elas voltassem para a infância, mas sem perder o corpo que elas tinham. Elas apenas revelassem as memórias, as melhores memórias delas através de objetos. E deu certo, foi muito bom. Eu finalizei com uma apresentação também, uma peça, para a comunidade do CRAS, que é um encerramento que eles fazem lá para todo o bairro, e aí as senhoras se apresentaram. O meu estágio supervisionado 4, ele não se decorreu por conta que estava na pandemia. E aí o que eu decidi, se eu gostei e fiz essa observação desde o início da faculdade, por que não escrever sobre? Então, o meu TCC ele fala de improvisação como método de ensino. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Que é uma pergunta que se chama, eu vejo como experiência de vida, assim. Com todo o teu conhecimento que você adquiriu na faculdade, com teatro, você observa as pessoas como roteiristas, isso a vida, né? A grande maioria das pessoas como roteiristas, como atores ou como diretores. Porque assim, você tem uma visão de expressão corporal e tal, de mentalidade bacana. Então, e a sua experiência como na faculdade, acaba que você vendo o outro e conseguindo fazer uma leitura, poxa, eu vejo essa pessoa como se fosse um roteirista, ele consegue escrever a vida, mas não consegue executar. Eu vejo essa pessoa como se fosse uma atriz, ela finge muito. Eu vejo essa pessoa como se fosse um diretor, ele consegue manipular o outro. Sim. Entende? Compreendeu o que eu quis dizer? Compreendi. Como é que tu consegue perceber a grande maioria das pessoas assim, a partir do teu universo de aprendizagem lá do teatro? Engraçado que quando a gente vai fazer essa disciplina de encenação, que no caso o aluno faz o papel de diretor-aluno, o que acontece? No início da disciplina, depois de toda a teoria do que é o papel do diretor, o que é o papel de um ator, existe um exercício que os professores fazem com nós, que é observar as pessoas ao seu redor. Show de bola. Então, no caso, você vai observar. Você vai andar na rua, vai ver o comportamento, a forma de andar, a maneira que o outro olha para o outro. Tudo. Você vai observar tudo ao seu redor. Depois, você volta para a sala e decide o que vai fazer. E isso super acontece. Quando eu fui fazer a encenação de mãe, lá na faculdade, tem uma aluna que ela se parece muito com minha mãe. E aí eu ficava sempre pensando, eu acho que quando eu estiver na disciplina de encenação, eu vou convidar essa pessoa para ser a minha atriz. E fiquei naquilo. O comportamento dela era exatamente como o da minha mãe. A maneira de falar, o sorriso, a maneira dela se comportar nos lugares. Quando foi para mim escolher o outro personagem, que no caso seria a amiga de minha mãe, não tinha ninguém que parecesse tanto com ela como a pessoa que parecia com minha mãe. Aí eu fiquei, não, acho que eu vou escolher uma pessoa que seja totalmente ao contrário. Oposto, né? Isso, porque trabalhar alguém que tem um comportamento parecido com o personagem, porque na hora da dramaturgia, como a minha dramaturgia era autoria minha, eu sabia como ia ser exatamente aquele personagem. E aí eu queria uma atriz que chegasse pelo menos perto do que o personagem era. Então, como eu via que aquela mulher, que é Vilani, era mais fácil dela se chegar onde eu queria, então eu queria um desafio, que era uma pessoa totalmente ao contrário do outro personagem. E aí eu ia transformar ela no que eu queria, estaria manipulando, que nem você diz. Isso. E aí o terceiro personagem da minha encenação, eu queria uma pessoa que não existisse, mas ela existia. E aí o que eu fiz? A encenação ela é contada da seguinte maneira. Existe a história de minha mãe e essa amiga dela. Ok, mas quem vai contar essa história é a pessoa que não existe. E aí a pessoa começa contando essa história e ela para pensar. Quando ela para pensar, a cena acontece.
da minha mãe e da amiga dela. E aí a gente foi fazendo essa troca de que existe e não existe. Então, como era uma pessoa que não existia e que ela estava só pensando e contando a história, seria uma pessoa idosa, muito idosa. O que eu fiz? Escolhi um professor alto, e aí eu queria que ele se envelhecesse o máximo que ele pudesse. O que eu imaginava? Uma pessoa alta, toda de preto, e que fosse muito velha e tivesse a voz muito grave. Seria tipo um locutor. Na cena também acontece uma cena de rádio, que não existe. E aí eu encontrei esse professor e ele fez. Ficou super bacana. Ele se envelheceu muito. E aí ele fazia essa cena que ele aparecia falando, e quando ele parava para pensar, as meninas agiam na cena. O cenário ele era de marcação. Marcação no formato de palco italiano, que aí é o palco mais comum de se ver. O palco que se faz festa, retângulo. Ali no teatro se chama palco italiano. Tem o palco de arena, o palco italiano e o palco triangular. O palco triangular é o palco de palhaços de rua. Por que palco triangular? Porque ele tem que estar focado em 3 pontos. Nele, na plateia e no espaço. Porque se ele é palhaço de rua, vai ter todo aquele barulho para impedir o que ele tem que fazer. E ele tem que se impor para passar aquele barulho. O palco italiano é o de festa, que é onde consegue ter a visão de todo o público. E o palco de arena é, digamos, como essa mesa. É um palco redondo. Que aí o ator ele tem que estar se colocando em todos os lugares. Você já fez apresentações assim, circenses, de circo, assim, em rua? Já. Qual foi a tua Já tem uma experiência? disciplina que tudo é na disciplina, né? O mundo do teatro nós conhecemos na faculdade. Isso na faculdade de licenciatura, imagina numa bacharelado, um mundo que você não passa a conhecer, né? Tem uma disciplina lá que se chama Teatro Popular. Na disciplina Teatro Popular, você vai conhecer tudo que é popular. Aquelas culturas que não são muito conhecidas, aquela cultura que é musical, que se apresenta em poucos lugares. A cultura indígena, por exemplo, como a cultura indígena é, mas a parte teatral dela, o comportamento, as pinturas corporais. E aí, a nossa professora, ela era de circo, a nossa professora de teatro popular, ela era uma palhaça. E aí ela perguntou se a gente aceitava ela ensinar o que ela sabe. E aí foi super bacana, a gente fez vários exercícios de circo, fomos para a rua, se apresentamos na rua, na faixa de pedestre, nas calçadas, não totalmente fantasiado como palhaço, mas com o comportamento de palhaço. Criamos maneira de andar, maneira de falar, respirar. Tudo isso você consegue aprender só nessa disciplina de palhaçaria. Aí, existem outros professores que também eram palhaço, como Sávio Farias. Sávio Farias, ele é de Salvador e ele estava sendo professor temporário na URCA. E aí os professores de lá, eles podem fazer um grupo para ensinar coisas à parte da faculdade. E Sávio Farias, ele abriu esse link, esse espaço para ensinar a palhaçaria. E aí tinha aulas práticas e aulas teóricas, que aí eu também participei desses encontros dele. Que aí eu tenho até fotos que aprenderam a subir naqueles tecidos, tinha nos círculos que os palhaços ficam fazendo manobras. No slackline também a gente aprendeu a fazer algumas cenas no slackline. Legal. Então é um mundo que você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. Show de bola. E como você falou, né? Você faz licenciatura, ou seja, para lecionar, ensinar, não é isso? Isso. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma projeção. Quando tu terminaste, tu pretende ir para o campo de ensinar
ou ir para o campo de atuar em si? Eu pretendo ensinar. Porque o bom da faculdade é justamente isso. Como você tem todas essas disciplinas que varia entre os dois lados, você pode escolher. Se você quiser atuar e você quiser ir mais a fundo nessa área, você vai cursar disciplinas para complementarem a sua habilitação como bacharelado no teatro. E se você quiser ensinar, você vai para um espaço para se aprofundar mais na licenciatura. Então, o meu é licenciatura. Eu me identifico com o palco, mas só que eu me identifico mais como professor. Eu me sentia muito bem em estar naquela zoada, naquela correria, de ter que criar plano de aula, de ter que aplicar a prova, de estar ali prestando atenção a cada aluno, conhecer cada aluno durante todo o ano, você passar a saber conviver com cada pessoa, porque a sala de aula é isso, é vários mundos num espaço só. Principalmente quando a turma que eu mais me identifiquei foi a do ensino médio, que são adolescentes. Nem é pré-adolescente, nem é adulto. É adolescente mesmo. É trabalho, é desafio todo dia, mas para mim foi a parte que eu mais me identifiquei. Então eu pretendo ficar na licenciatura. Legal. O nosso papo, eu acredito que seja bastante construtivo, porque tem pessoas, né, jovens, que podem ver e se descobrir e dizer, olha, poxa vida, eu quero fazer teatro. E dentro disso, dessa conversa, ter o despertar. Uma das coisas que pode acontecer também é a pessoa querer partir para o campo de atuação. A gente sabe que hoje é bastante difícil a pessoa realmente sobreviver de cultura, de editais. A gente sofre muito aqui, né, Silvana, na Arca. A gente começou a fazer uma escala, já está no final do ano, e ainda não conseguimos inscrever, ou não conseguimos ganhar nenhum ainda. Que lindo. Porque é complicado. A burocracia é complicada. Então, quando você é um ator, e, por exemplo, você se cadastra lá na Secult, você se cadastra aqui um mapa cultural, não sei se você já ouviu falar. Já, a gente cursou uma disciplina que é justamente para criar um projeto para edital e mandar para o edital. Justamente. Então, você percebe o quanto é complicado, porque há muita burocracia. Muita. São certidões negativas, são fotografias de ações, até aí tudo bem. Fora que você tem que escrever algo convincente para a pessoa, né? Para que o examinador, né, escrever algo convincente que dê certo. Então, depois disso, vem uma prestação de contas muito complicada, que muitas vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, você sobreviver altamente e dizer assim, eu vou fazer apresentações culturais, trabalhar no fomento de cultura, ainda está muito arriscado no nosso país, é complicado. Mas eu admiro como a Milene, tem outras pessoas que eu conheço no Crato, o João do Crato, né, que já veio aqui na Fundação Arc, e outras pessoas que realmente sobrevivem ali de cultura, é complicado. Mas são pessoas que eu admiro porque faz o que gosta. Assim como você, né? Se identificou ali, já sabia o que queria, isso é fundamental. Bom, como nós já estamos no final aqui do nosso diálogo, foi bastante construtivo. Eu gostaria de agradecer a Milene por ter vindo. Milene, você tem algo a falar mais? Alguma coisa a mais sobre o teatro? Que eu não perguntei, você tem vontade de dizer? Então, quero agradecer muito essa oportunidade. É a primeira vez que eu estou falando assim, exatamente sobre o que eu aprendi para mim no teatro durante esse percurso da faculdade. E é isso, assim, quem tiver curiosidade de saber como é atrás das coxias, como é ser ator por 30, 40 minutos em cena, o que é ser depois, o que é ser antes, a faculdade de teatro, a da URCA, que é a que eu faço, ela é a referência que eu dou. Porque, assim, os professores de lá, eles são muito bons.
Muito bom mesmo. São professores que não têm preguiça de ensinar o que sabem. Eles estão disponíveis para você antes, durante e depois da faculdade. Porque sou concluinte, eu estou concluindo o meu TCC. Mas no que eu preciso, como referência de TCC, professores que nunca nem me deram aula, não tiveram nenhum convívio comigo, se dispõem a ajudar. Então, lá, a galera do teatro da URCA é uma galera bem acolhedora. E como primeiro semestre, você chega, não conhece ninguém, é super acolhedor lá. Eu gostei muito de como fui recebida na universidade, lá no curso de teatro. Gosto como estou saindo, porque sei que estou saindo como referência através do meu TCC, através de meus personagens que eu já apresentei lá, através de mim como pessoa mesmo. E dizer que essa faculdade que a URCA oferece é uma faculdade que ela não é muito concorrida nos vestibular, mas deveria. Deveria, porque você aprende muito. Você tanto aprende para o seu lado pessoal, para a sua vida toda, como você aprende, como no começo que a gente falou antes, aprende o seu físico, o seu psicológico. Você aprende muita coisa em uma única universidade, em uma única faculdade, que se diga. Porque, por exemplo, existem cursos lá que os alunos eles ficam em tempo de enlouquecer, que é só estresse, que é prova, que é trabalho, que é isso. Teatro não. Teatro é você gosta do que está fazendo e você faz as obrigações da faculdade sem nem perceber que isso ali é obrigação. Você aprende, mesmo que você não goste, você aprende a gostar do que está fazendo. Porque são muitas áreas que você conhece no mesmo tempo. Você cursa uma disciplina que é só teoria, quando você sai daquela disciplina só teoria, você passa por disciplina que é prática. Então, é tipo, hoje eu não quero ir para a faculdade que vai ser chato, mas aí você lembra que tem uma disciplina lá no final do horário que você gosta. Aí você vai. E você acaba fazendo tudo. É algo que a gente já havia comentado, né, antes de estar dialogando aqui. É triste porque não é tão concorrido, porque como medicina, direito, ou enfermagem, ou qualquer outra área, porque as pessoas veem como uma área que você não ganha dinheiro financeiramente, diferente de outras áreas. Então, direito ou alguma outra área talvez seja muito concorrida, porque a pessoa às vezes não vê a questão do eu estou fazendo porque eu quero seguir isso para a minha vida, eu estou fazendo aquilo para ganhar dinheiro. Então, quando o resultado só é dinheiro, aí realmente vem o estresse. Ai, que disciplina chata, ai, que coisa chata. Quando você vê algo que é, eu quero isso aqui para a minha vida, então vai ser tudo um desafio e uma oportunidade. Desafio e oportunidade. Quando você vê algo voltado para a grana, e é o que, infelizmente, o mundo capitalista ele visa. Criar máquinas ali para você ser mecanizado. Você muitas vezes quer fazer alguma coisa, mas às vezes até a influência dos pais diz, tu vai fazer isso para quê? Isso aí não dá dinheiro não. Tu vai fazer curso de fotografia, vai fazer faculdade de fotografia, vai fazer artes visuais, isso aí não dá dinheiro não, né? Mas não percebe que por trás daquilo existe um profissionalismo. E quando você é profissional, você também vai viver daquilo, você vai caçar um meio para viver daquilo, né? Sim, e o teatro como as artes visuais, a fotografia, essas áreas culturais, é um meio que lhe oferece muita coisa além do só gostar. Ela lhe oferece convivência com pessoas para você conhecer você e o outro. Ela oferece o profissionalismo, que é você aprender a ser profissional, a ser autônomo do que você está fazendo. E aí, tá certo, eu estou me formando como professora de teatro. Mas eu posso ser professora de teatro aonde eu quiser. Eu posso pegar a minha sala da minha casa, fazer a minha sala de aula. Eu posso fazer a minha sala de aula teórica, formal, só falando, e posso fazer a minha sala como uma sala de aula prática. Então, eu vejo o teatro assim.
Como você mesmo disse, eu escuto muito, mas o teatro não dá dinheiro. Tu sabe que o teatro no Cariri é muito fraco, tu vai ter que sair daqui. Não, não só sair. Eu posso estar aqui, posso estar onde eu quiser. Porque hoje nós temos a tecnologia a nosso favor também, principalmente com essa pandemia. E aí eu posso muito bem ser professora aqui, fisicamente, e posso estar transmitindo minha aula para outros alunos meus aonde eu quiser. E o teatro traz isso, como a medicina não traz. O direito não traz, ele traz só a teoria. A prática você realmente tem que estar. É isso aí, pessoal, estamos terminando. Antes de concluir, eu não sei se lá no início eu falei, mas se inscrevam no nosso canal no YouTube, Papo Social Podcast. Você pode colocar lá que você vai ver essa conversa bastante construtiva e outros diálogos. A gente teve diálogo com o Charles lá da Taboquinha também, Daniel, Carlos Tolov, Maria Vilar. Tivemos poetas aqui, né, poetas da nossa cidade, Maria Fernanda lá do São José. Então, eu sempre gosto de dizer por que é que nós chamamos a pessoa. Porque a pessoa tem um papel fundamental. Então, por que você foi chamada? Porque você tem um papel fundamental que às vezes não percebe. A gente não percebe. Quando você é uma pessoa que faz algo diferente no âmbito cultural ou educacional, dentro do teu contexto ali, da tua vivência de casa, por exemplo, eu acho que não tem ninguém na Taboquinha além de você que quis fazer teatro. Ou tem? Não tem. Então por isso que eu te convidei. Porque tem pessoas lá que se formaram em pedagogia, história, geografia, matemática e outras coisas. Mas o âmbito cultural, assim, no sentido de teatro, essa coisa, você é a primeira, então é uma referência, né? A gente pensa, muitos pensam que não é mais uma referência, mas é isso aí. E outra coisa, nós temos também o nosso Instagram, Papo Social Podcast Oficial. Então a gente vai colocar algum trechinho desse bate-papo legal lá também, uma fotografia a gente sempre coloca. E tem mais alguma coisa, Silvão? Pedir para se inscrever. Comente também se está gostando, se não está. Qualquer coisa bota assim, ou assim lá no coisinho lá do YouTube. Do YouTube, ou lá no Instagram. Comente aí o que é que você está achando, se está gostando ou não. E é isso aí.